semestre letivo, estudantes de medicina do terceiro período, em breve serão do quarto, do quinto, do sexto, daqui a pouco é internato. E aí você fala que nada, falta tanto, passa rápido, vocês sabem disso. Vi vocês um dia desse no primeiro período e cá estão no terceiro. Então, meus caros, vou provocá-los aqui a querer pegar um livro de neuro e se deliciarem e não mais acharem que neuroanatomia é um monstro. Também quero aqui tentar entregar vocês para o professor Wagner, porque ele vai falar de toda a fisiologia do sistema nervoso e vocês vão precisar saber de estruturas e de peculiaridades funcionais que são importantes para o entendimento da neurofisiologia. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, vamos lá, mostrar é aonde? É aqui, Luciano. É isto aqui, ó. Esse não. Espera aí. Então, estão vendo, pessoal, minha tela? Sim, professor. Sim. Galera, eu estou muito feliz porque a instituição colocou agora esse Minha Biblioteca aí. E é fantástico. Eu tinha que mostrar isso a vocês. Vocês certamente já viram, ou os que não viram, né? Veja aí, eu escrevi neuroanatomia. Olha quanta coisa linda apareceu. Então, você tem esse cara aqui, que é muito bom, o Jotes. Dei uma olhada, neuroanatomia clínica e funcional. Cara, isso aqui é lindo. Richard Snell, neuroanatomia clínica. E você vai andando, tem muita pérola que eu nem imaginava olhar e achar aqui. Olha só, quanta coisa bacana, certo? De neuroanatomia. Neurociência, tem Atlas de Sobota, tem do Prometheus, que vocês estão vendo aí. Deixa eu ver uma outra. Isso aqui é fantástico, ó. Neurociência da mente e do comportamento, que é do professor Roberto Lente, da UFRJ. Leiam, olha só, o livro está aí na nossa mão. Inclusive, você pode printar o que está escrito e as imagens. Esse aqui, ó, Neurociência, né, Desvendando o Sistema Nervoso, que é do Bear Connors, é muito bom também. Eu passei o olho aqui, cara, e vi isso aqui, ó. Cadê? Esse aqui. Tratado de Neurologia do Merri. Nunca pensei, mas ele está aqui, ó. Tratado de Neurologia do Merri. Então, vocês que estão aí no módulo, né, de percepção, isso é de uma valia sensacional. Eu estou muito contente com o Centro Universitário do Espírito Santo Unesc, tendo em vista essa oportunidade aí de folhear livros tão bacanas. E não é conversa, né, pessoal? Aqui, ó. Eu tenho. Eu gosto do físico porque eu escrevo neles, eu comento, e, enfim, eu gosto da parte da estrutura. Mas vocês têm aí, então dá para pegar a imagem, dá para aumentar aí muito o nível do tutorial de vocês. Bom, deixa eu mostrar para vocês então o que eu trouxe de papo para nós falarmos da tal neuroanatomia funcional do telencéfalo. Cadê minha apresentação? Não é essa. Lembrando mais uma vez que não é uma abordagem de mexer com o sulco central. Aqui é o sulco pós-central. Não, pessoal, aqui a gente precisa um além. Um dia desses eu estava fazendo uma aula de telencéfalo com uma meninada aí que ficou de dependência. Estão vendo, pessoal, a apresentação? Ainda não, professor. Ainda não. Vamos tentar de novo.
Aqui está ela. E agora? Agora sim. E quando eu coloco em modo de apresentação? Ficou? Modo de apresentação não, professor. Brandão, não? Poxa, só fica para mim. Eu acho que é porque você colocou para compartilhar só a janela do slide. Se você colocar para compartilhar a tela inteira, aí ele fica em modo de apresentação. Porque é como se ele abrisse outra janela separada. Então eu tenho que sair daqui. Essa voz é de quem? Do Vitor? Isso. Ah, o Vitor. Assim, Vitor? Isso. Isso, deu certo, professor. Vitor, você é um gênio, eu te amo, filho. Agora entendi. Muito bem. Mas vocês veem minha setinha, o cursor? Não, né? Não veem ela se mexer? Não. Não. Agora não, foi. agora sim. Ah, bom, Vitor, você está de parabéns, filho. Bora lá, então. Neuroanatomia, qualquer problema, pessoal, em voz, imagem, me digam, tá? Porque eu não estou vendo vocês dessa forma. Manifestem-se a hora que vocês quiserem, tá? Não me atrapalhem. O importante é vocês participarem, porque de uma participação pode surgir aí algo a mais que a gente tinha para falar e que o tempo não deixa. Bom, olha que lindo. Passou direitinho? Sim. Passou, professor. Ah, então tá dando certo mesmo. Galera, tá aí um telencéfalo no plano transverso de corte, certo? Imaginaram que eu não posso gesticular aqui? Isso aí é uma imagem, pessoal, tradicionalíssima, de ressonância magnética, por exemplo. Então você sabe isso aí, pronto. Você sabe bastante coisa, claro, para começar. Então vocês observem aí, né, uns numerozinhos, e tem aí a legenda embaixo para vocês darem uma olhada e tal. Olha só a disposição estrutural do telencéfalo, porque se eu não conhecer a disposição estrutural, fica mais complicado de eu viajar pela funcional. O que eu vejo aí? Né? Uma massa, claro que o cérebro não tem essa constituição, tendo em vista que se ele for tirado, né, de forma fresca, acabou de morrer o cara, tirou e colocou sobre a mesa, talvez o tecido cerebral não se mantenha de tão gelatinoso que ele é. Mas com as preparações de formol, nós temos essa oportunidade aí. Então, o que eu vejo? Pergunta uma garotinha de 6 anos de idade, um garotinho de 6 anos de idade. O que você vê aí? Uma massa com a parte mais escura na superfície, né? Uma parte branca no miolo. E, eventualmente, algumas concentrações aqui de substância escura dentro da parte branca. Desse jeito aí, pessoal. E aí você tem cortes desses lá no laboratório de anatomia, que indicam o quê? Eu vou adiantar aqui, eu comecei com a figura. Toda essa parte, vocês veem minha setinha aí, toda essa parte aqui é substância cinzenta. E está na superfície do cérebro. Córtex cerebral. Essa área é a mais complexa do nosso sistema nervoso, que ela integra, ela processa tudo que chega nela. Daqui a pouco eu vou falar de funções básicas do sistema nervoso, até relembrando, porque você tem informações que chegam ao teu cérebro, essas informações são processadas e o cérebro elabora uma resposta que tem que ser apropriada. Se não for apropriada, há algum problema aí. Então, essa parte superficial, porque o cérebro foi seccionado aí, é o córtex cerebral. No interior do cérebro, você tem substância branca, constituída de quê, Luciano, principalmente? Axônios, mielinizados, sobretudo. E, peraí, axônio serve para quê? Para transportar impulso nervoso. Então, você vai observar estruturas como essa aqui, ó, que está aqui assinalada em 4. Cápsula interna. É a área de maior volume de neurônios projecionais. Que é isso, Luciano? Neurônios projecionais são aqueles neurônios
que comunicam o córtex cerebral, que é a área top de linha, com as estruturas mais inferiores, tronco encefálico, o próprio tálamo e a medula espinal, e vice-versa, certo? As fibras projecionais, nós vamos falar sobre elas com mais carinho. Eu pego aqui, por exemplo, essa área 6, 3, 6 e 3. Muito bem. Essa área 6 é o núcleo caudado. O que é um núcleo? É um aglomerado de substância cinzenta dentro do sistema nervoso central. Eu chamo de núcleo. Porque um aglomerado de substância cinzenta fora do sistema nervoso central, eu chamo de gânglio. Então, vejam bem, eu falava que numa aula de dependência, um dia desse, com os meninos da medicina, eu fiz perguntas tipo assim, de que é constituído o tecido cerebral? A galera ficou me olhando, né? Hoje foi falado, certamente, nos diversos grupos de tutorial, de que é constituído o tecido cerebral. Basicamente, tecido nervoso, neurônios e neuróglia, né? Neuróglia, você tem lá no cérebro, que é o nosso ponto de objeto aqui, neuróglia são astrócitos, oligodendrócitos, células ependimárias e micróglia. E os neurônios? Como é que os neurônios estão organizados? Nessa substância cinzenta, corpos celulares de neurônios, com seus dendritos, principalmente. E na substância branca? Os axônios. Aí tu vê uma estrutura dessa aqui como a 10. Olha só, nitidamente é uma estrutura de substância branca e outra. Está comunicando o hemisfério cerebral com o outro. O que é isso? Corpo caloso. A maior área de fibras nervosas comissurais. O que isso quer dizer? Que ela comunica uma área de um hemisfério com a área correspondente do hemisfério contralateral. Então, pessoal, é muito legal saber o nome de cada entranha dessa daí. Mas se vocês souberem, né, essa área em geral, e aí nós vamos falar durante a exposição aqui, né, e eu estou sempre à disposição para dirimir possíveis dúvidas, você está bem, porque você sabe o que é o núcleo caudado, no 6. Você sabe que esse 5 aqui é o tálamo. Você sabe que o 3 é o globo pálido. Está meio misturado com o putame aí. Esse 8, uma fininha camada, é o claustro. E por aí vai. Olha aí uma outra imagem bacana também, que é do JOTS, Neuroanatomia Funcional e Clínica, contendo essas estruturas. Olha aqui que lindo, aqui dá para ver melhor o 11, né, que é o putame, e o 12, que é o globo pálido. Eles dois juntos formam um núcleo lentiforme. E tem um núcleo caudado, né, que é um pouquinho mais para cima. Núcleo caudado, globo pálido e putame formam o quê? Núcleos da base. Esses caras estão muito envolvidos com o quê? Motricidade automática. Então, meus caros, vocês sabem disso. Vocês sabem, por exemplo, quando aparecer uma hemorragia aí, o que pode, né, estar acontecendo a nível de manifestações clínicas do paciente. Então, o meu ofício aqui é justamente mostrar para vocês que é bom saber os nomezinhos de cada entranha, mas melhor ainda é você saber o essencial. Porque depois, lá na tua residência de neurologia, na tua residência de neurocirurgia, aí você vai, né, adentrar com força. Mas aqui nós precisamos saber o básico. O básico não é o simples, é a base, para podermos, então, viajar na funcionalidade. Aí eu coloco alguns comentários. Lembre-se, fiquem à vontade. O cérebro é sede da inteligência. Oh, que descoberta! Claro, esse órgão maravilhoso nos proporciona capacidades infinitas da leitura, da escrita, da linguagem, da resolução de problemas, dos mais complexos aos mais simples, compor uma música, memórias, lembranças, emoções, comportamentos diversos, planejamento, tomada de decisão, juízo de valor, adequação social, é muita coisa vindo de uma estrutura só. Inclusive, como diz aí, imaginar coisas que nunca existiram. Você
Imagina. Então, isso te faz já pensar uma série de distúrbios que nós temos, ou que o ser humano pode ter, melhor falando. Transtorno obsessivo compulsivo. O que é obsessão? Um exemplo prático. É você saiu do seu carro, vai entrar no shopping, você trancou seu carro e vai andando para o shopping. E aí fica aquilo. Será que eu fechei o carro? Será que eu fechei o carro? Será que eu fechei o carro? Isso é obsessão. E a compulsão é o ato motor. De quê? Você volta e aperta várias vezes. Parece até que não vai fechar na primeira. E você, para ter certeza. Daí os toques, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Você imagina uma coisa e aquilo fica ali martelando, é obsessão. A compulsão é o ato motor. Você vai lá e fecha o carro de novo. Né? Isso, onde é a sede disso? No cérebro. No interior dos hemisférios cerebrais, ou seja, abaixo do córtex, em algumas fontes bibliográficas vocês vão ouvir falar assim, as estruturas subcorticais, você já sabe, embaixo do córtex cerebral. Tá? O que é córtex cerebral? Adiantando aqui, córtex cerebral é uma área milimétrica, uma camada milimétrica de substância cinzenta. É o comando, é o complexo onde se processam informações, tá? Então, embaixo do córtex cerebral vão ter as estruturas subcorticais. E, então, nessa área subcortical, vamos falar grosseiramente, dentro do cérebro, no miolo do cérebro, você tem substância branca, representada pelos axônios, né? Núcleos da base, que eu lhes apresentei ali rapidinho, que são núcleos aglomerados de corpos celulares de neurônios, substância cinzenta no sistema nervoso central. Núcleos da base, porque ficam na base do cérebro. E ventrículos laterais. O que são ventrículos laterais? São as duas cavidades do telencéfalo. Nos ventrículos laterais existe um conglomerado celular, um arranjo celular denominado plexo corióideo, né? E um arranjo de revestimento feito pelas células da neuróglia chamadas células ependimárias. Então, ali é produzido o líquido cerebrospinal. Mas vamos progredindo. E é claro, pessoal, tem que trazer as funções do sistema nervoso, porque quando você vai estudar a organização funcional do córtex cerebral, você vai ouvir falar disso aqui. Então, por isso que eu bato o martelo aqui, para que nós não esqueçamos, tá? Vamos falar assim, Luciano, qual é a função do sistema nervoso? Pessoal, a função do sistema nervoso é fazer com que nós tenhamos uma interação adequada, apropriada com o meio ambiente. Eu preciso ter uma interação adequada com o meio externo, com o meio ambiente. Para eu ter essa interação adequada, eu preciso lembrar dessas três funções básicas do sistema nervoso, que é o quê? O componente de eu receber o estímulo, como isso é processado e que resposta eu vou dar. Né? Então, relembrando, função sensorial. Você tem receptores sensoriais diversos que detectam estímulos. Você tem nos teus olhos, nas tuas orelhas, você tem na tua língua, você tem na tua pele, você tem receptores que recebem o quê? Estímulos. O que é um estímulo? Estímulo é uma alteração qualquer do ambiente que vai te provocar algo. Ou não. Depende de quê? Da intensidade do estímulo. Você pode estar numa balada, faz tempo, né? E aí alguém toca em você, você não percebeu esse estímulo. Você não percebeu. Por quê? Não foi suficientemente intenso para te provocar a percepção. O que é percepção? É quando o estímulo se torna consciente. Para isso, essa informação tem que chegar no cérebro. Eu vejo muita gente, às vezes, falando os estímulos são transportados pelo axônio do neurônio. Não. Quem é transportado é o impulso nervoso. O impulso nervoso origina-se lá, né, da despolarização. E quem causou a despolarização? O estímulo. Tá? Então, esses receptores sensoriais captam estímulos
internos ou externos, ou externos. Essa informação sensorial, ela vai para o teu telencéfalo, né? Por meio de quê? Sempre de nervos. Os nervos são os fios elétricos do nosso sistema nervoso. E aí chega lá nas áreas a que são destinadas essas informações sensoriais, que foram captadas na periferia por receptores sensoriais. Chegou no encéfalo, então o sistema nervoso processa essas informações captadas lá pelos receptores sensoriais e que ascenderam via nervos. Então processou essa informação, analisou essa informação, armazena uma parte dessa informação, porque vai constituir o que denominamos memória, né? E criam-se, melhor falando, respostas apropriadas. Uma função integrativa importante, como nós falamos aqui agora há pouco, é a percepção, que é o conhecimento consciente do estímulo sensorial. Fecha os olhos e eu toco na palma da tua mão. Você o quê? Percebeu o meu toque. Percebeu. Por quê? Foi um estímulo suficientemente intenso para que você, mesmo com os olhos fechados, saiba, esteja consciente, perceba que foi tocado. Então, a percepção ocorre no encéfalo. Para se tornar consciente, para se tornar percepção, tem que chegar no cérebro. Muito bem. A informação foi captada, né? O estímulo foi convertido no impulso nervoso, chegou no cérebro, ele processou a informação, elaborou uma resposta apropriada, armazenou alguma informação para constituir a memória, elaborou sua resposta apropriada e esta, uma vez que, né, adequadamente constituída, provoca uma resposta que é motora. Sempre a resposta é motora. Isso ativa os efetores. Quem são os efetores? Quem é que efetua a ação comandada pelo cérebro? Os órgãos efetores, glândulas e músculos. Glândulas e músculos. Também viajam esses impulsos nervosos por meio de nervos espinais e cranianos. Então, meus amigos, função sensorial, integrativa e motora. É assim que organizar-se-á o teu córtex cerebral sob o ponto de vista funcional. E eu insisto, o córtex cerebral é uma área nobre. Não sei se vocês me veem, mas minha mão é o cérebro. Eu estou passando a mão aonde? No córtex cerebral. E aí você pensa, poxa, o que tem acima do córtex cerebral? Vamos lembrar? Pia mater, aracnoide mater, dura mater, os ossos do crânio. Então, entre esses intervalos, que não ocorrem, segundo as maiores fontes bibliográficas, não existe o espaço subaracnoide, não existe o espaço epidural, só existe quando há uma situação patológica. Então, os hematomas, os coágulos, os traumatismos, os tumores, as hemorragias em geral, falamos de coágulo e tal, esses elementos comprimem, em primeiro lugar, o teu córtex cerebral. Então, é um momento que você tem paralisias, que você tem distúrbios de sensibilidade, que você tem distúrbios no teu comportamento. Depende da área que está sendo comprimida. Depende da localização. Córtex cerebral, né? Estamos falando nele aqui constantemente. O que é? Né? Eu preciso conceituar, porque tem muita gente que não sabe conceituar, e conceituar não é fácil. Né? O que é córtex cerebral? É uma areazinha que fica na superfície do cérebro. Assim não. Né? É uma região de substância cinzenta que forma a margem superficial do cérebro. Você já sabe que substância cinzenta é constituída quase em sua totalidade por corpos celulares de neurônios. Né? E aí diz, é constituído histologicamente, em sua maior parte, por 6 lâminas celulares que constituem o neocórtex, que é o córtex cerebral
mais recente, e aí desde já eu destaco a vocês, córtex pré-frontal. Esse cara é um dos mais estudados hoje no telencéfalo. Por quê? Porque é a área que nos define, galera. É a área que nos define. É uma área muito frequentemente acometida na doença de Alzheimer. Luciano, é a área que me define? Tem uma história de um vocês devem ter escutado já, Phineas Gage, era um trabalhador ferroviário nos Estados Unidos. Uma explosão inesperada, uma barra de 1 metro, né, cerca de 6 quilos, o crânio dele. Beleza, passou por toda uma recuperação muito complicada. Resultado final, Phineas Gage não era mais Phineas Gage. Ele estava bem, ele até estava enxergando por um olho só, porque o outro, a barra atravessou e lesou seu nervo óptico esquerdo, mas ele não era mais um homem responsável, ele não era mais um homem compromissado com o seu trabalho, ele não era mais um homem que resolvia questões tranquilamente, ele passou a ser irreverente, até obsceno, né? Irresponsável. Por quê? Porque a área da nossa personalidade é o córtex pré-frontal. Define tua maturidade. Por quê? Porque toma decisões, porque elabora planejamento, porque mede as consequências das decisões que tu vai tomar. Então é uma área assim nobilíssima. E este rapaz teve destruída essa área. Então, ele que era um trabalhador ferroviário, responsável, passou a depender muito da família. No final das contas, ele virou atração de circo e morreu cerca de 12 anos após esse acidente. Teve muitas outras complicações. Então, essas 6 lâminas celulares que constituem o neocórtex, eu coloquei aqui para nós sabermos, até para chamar a atenção de vocês da terminologia correta, né? Isso é uma seara da histologia, mas nós precisamos comentar aqui, né? De superficial para profundo, você tem a lâmina molecular, a lâmina granular externa, a lâmina piramidal externa, a lâmina granular interna, a lâmina piramidal interna e a lâmina multiforme. Às vezes, algumas fontes bibliográficas trarão esses termos um pouco modificados. Eu vejo muitas fontes bibliográficas já se atualizando bastante, mas eu trago para vocês aqui, e aí fica como referência. Lembrando, não é da minha cabeça, é da Terminologia Anatômica Internacional. Aí eu trouxe uma ilustração do professor Gerard Tortora. Pessoal, à direita de vocês, a minha setinha, vocês veem, então tá aqui, ó. Toda essa superfície, que inclusive está coloridinha, é córtex cerebral. Então, vejam bem, a área mais complexa do nosso telencéfalo é mais superficial, é a mais sujeita, né, às lesões. Né, porque nós vivemos num mundo violento. Né? Tem a violência urbana, com projétil de arma de fogo, com arma branca, tem a violência, né, no trânsito, motocicletas, carros, etc. E tem as fatalidades, né? Fatalidades essas que poderiam ser também evitadas, como os traumatismos cranianos, né? Por questões assim que você fala, nossa, como é que pode? Né? Aquele rapaz, Augusto Liberato, o Gugu Liberato, estava tentando consertar alguma coisa no ar-condicionado, caiu, bateu a cabeça fortemente e faleceu. Né? Então, quer dizer, o teu cérebro, embora uma proteção magnífica de ossos, de meninges, do líquido cerebroespinal, você ainda consegue lesar. Há esportes violentos também que machucam muito o cérebro. Boxe, o de hoje em dia é o quê? É o MMA, né? Tem um filme bem polêmico a respeito da NFL, né? O futebol americano, né? Com Will Smith, Entre Gigantes, eu não me lembro o nome, mas que comenta a respeito de lesões cerebrais, mas a turma abafa, que aquilo lá movimenta muito dinheiro. Mas, enfim, tá aí o córtex cerebral. O professor Gerard Tortora
tira aqui um fragmento do córtex cerebral e aqui ele aumenta. E olha só como é que é a disposição, pessoal. Nós sabemos que há giros, né, numa visão bem superficial, giros, eu vou chamar assim, seriam esses gominhos, e essas fendas são os sulcos. Quando uma fenda é mais profunda, como essa aqui, no plano mediano, né, que separa os dois hemisférios cerebrais, eu chamo de fissura. E, por acaso, é a fissura longitudinal do cérebro, que separa incompletamente os hemisférios cerebrais. Né? Se nós abrirmos aqui, afastarmos os dois hemisférios cerebrais a nível da fissura longitudinal do cérebro, nós vamos adentrar e vamos encontrar quem no assoalho? O corpo caloso. Então, notem, olha aqui a substância cinzenta, superficial, que é o quê? Meu córtex cerebral. Esse cara é o rei, é o comando. E, internamente, substância branca. Então, essa é uma disposição morfológica do telencéfalo. E funcionalmente, Luciano? Ora, o córtex cerebral, como tem muitos corpos celulares de neurônios, é a área de processamento. É a área que comanda. E aí nós teremos, vocês verão, áreas primárias, e áreas de associação. Eu gosto de ficar antecipando as coisas, porque eu fico preocupado com o tempo, mas eu vou andando. E espero vocês se manifestarem caso precise, tá? Olha aí, essa aí é a foto do professor Frank Netter com a disposição das lâminas, né, que constitui aí o córtex cerebral. O que é córtex cerebral? É uma área de cerca de 2 a 4 milímetros de espessura, constituída quase que totalmente, né, por corpos celulares de neurônios e as suas lâminas aí. E aí, né, embora seja tão minúsculo, 2 a 4 milímetros de espessura, o bom e velho córtex cerebral contém aí bilhões de neurônios. E durante o desenvolvimento embrionário, atenção a isso, aos amantes do estudo. O desenvolvimento embrionário, pessoal, cada vez mais também atribui-se a esse desenvolvimento embrionário uma gama de doenças, uma gama de transtornos psíquicos, devido a algo que aconteça no período embrionário. Por quê? Porque ao final do 3º mês de vida intrauterina, vamos dizer assim, estruturalmente está pronto para o sistema nervoso. Ele só vai o quê? Se desenvolvendo. Está pronto. Né? E aí vai se diferenciando. As conexões vão acontecendo. Por isso que esse período, né, para a galera aí, daqui a pouco vai começar a pipocar aí o módulo de nascimento, é um período muito delicado da gestação. A gente teve aí as questões do chikungunya, zika, né? O vírus que causou um surto aí de microcefalia. Né? Então, aquelas mães que tiveram o acometimento dentro desses 3 primeiros meses, isso é um momento que está tudo se arrumando muito delicadamente no sistema nervoso. E aí, é claro, a gente leva muito em consideração quem? O cérebro. Porque os neurônios surgem, né? A neurogênese, os neurônios migram, os neurônios se diferenciam, formam suas conexões. E aí o bebezuco que está lá com 3 meses de vida intrauterina, pronto, está pronto o sistema nervoso, sob o aspecto estrutural. E agora? Ele vai se desenvolver. Daqui a pouco o gurizinho está se mexendo, daqui a pouco o gurizinho escuta e por aí vai. Então, muitas das doenças, os transtornos psíquicos, estão sendo muito estudados neste alvo aí, o período embrionário. Então, durante esse período, quando o tamanho do encéfalo aumenta rapidamente, a substância cinzenta do córtex cerebral aumenta muito mais rápido do que a substância branca mais profunda. Como resultado, a região cortical, entre aspas, rola e dobra-se sobre si mesma, perdão. Desculpa voltar aqui. Olha aqui, ó. Então você percebe isso, que ele não fica na superfície, ele adentra na fissura e nos sulcos, o córtex cerebral.
Num documentário eu achei muito interessante a analogia de que o córtex cerebral seria uma folha, né, de A4, mas aí toda amassada, para poder caber dentro da nossa cavidade craniana, né? Então, o córtex cerebral, por exemplo, do humano seriam 4 folhas de A4. E de um chimpanzé, que é um primata avançado, uma folha de A4. Então, o córtex dele será menor. O nosso córtex é grande, né? É proporcionalmente grande. Então, ele adentra os sulcos, a fissura, ele adentra, ele não fica só na superfície, ele adentra um pouco, tá? As pregas, como nós falamos, né, os gominhos, são chamados de giros. As fendas mais profundas são as fissuras e as mais rasas, os sulcos. Isso também é um indicativo, pessoal, para você ver volume de tecido cerebral. E vocês sabem, né, que eventualmente numa doença de Parkinson, numa doença de Alzheimer, você tem por falar assim, um murchar. Você perde volume de tecido cerebral, né? A fissura longitudinal do cérebro se destaca, né, porque é larga, separando o cérebro em 2 hemisférios. E o adendo, separando incompletamente, né, porque conectados internamente estão os hemisférios cerebrais pelo chamado corpo caloso. E eu brincava hoje com o meu grupo de tutorial de que, galera, corpo caloso não é só rosto, joelho, tronco e esplênio. É constituído de quê o corpo caloso? Galera, o corpo caloso é a maior estrutura que contém fibras nervosas comissurais. Que é isso, Luciano? Pessoal, fibras nervosas comissurais são axônios que comunicam o hemisfério cerebral com o hemisfério cerebral contralateral. Então, o corpo caloso é a estrutura que contém a maior quantidade de fibras comissurais. Você tem também a comissura anterior, a comissura posterior. Então, são exemplos. Então, a gente vai ligando os pontos. Sabe da estrutura, o nomezinho das partes? Pô, que legal. Mas é constituída de quê? E serve para quê? Está localizada onde? É importante também, porque os senhores terão acesso a imaginologia. Hoje, inclusive, no tutorial, o que nós tivemos? Né? Placas que desmielinizaram o corpo caloso. Aí você pensa, caraca, desmielinizou? Eu tenho problema de condução nervosa, terei problema de sinapse, como é que vai ficar a comunicação interhemisférica? E aí você vai, né, matando as charadas, junto, é claro, com a anamnese bem feita e um exame físico impecável. Olha aí de novo o nosso amigo, vocês notam aí a fissura longitudinal do cérebro, né, bem no plano mediano, separando incompletamente os 2 hemisférios cerebrais. Você tem um hemisfério cerebral direito, um hemisfério cerebral esquerdo. Estou passando a setinha, onde? No córtex cerebral. No córtex cerebral. Nada pode tocar esse lindão. Nada. Senão você tem problemas. Nem um coágulo. Nada. Não pense em ter edema cerebral. Por isso que muitos, né, médicos optam, num estado de edema cerebral, fazer a retirada de um pedacinho da calota craniana. Para quê? Para dar um respiro nessa pressão intracraniana. Porque sabe-se que se o cérebro continuar edemaciando, ele está sendo comprimido e ele pode lesar. Vocês sabem que uma compressão pode gerar, por exemplo, uma privação de aporte sanguíneo para aquele tecido. E para os neurônios é fatal. Então, você vai ter aí uma hipóxia e uma anóxia. Por falar em hipóxia e anóxia, né, é uma lesão também muito, muito frequente nos bebês. A gestante, no trabalho de parto sofrível, o bebê pode estar tendo aí uma hipóxia, uma anóxia. Eu, que sou fisioterapeuta, recebi muito bebê na minha vida profissional, né, bebês com hipotonia, bebês que não estavam ali tendo respeitado o seu neurodesenvolvimento. Então, crianças para lá de 3 meses de vida, que não se sustentava a cabecinha. Por quê? Hipotonia. Hipotonia produzida pela hipóxia, lá no nascimento.
né, no finalzinho da gestação. Então, faltou oxigênio, o neurônio morreu. De que áreas? E aí você mensura por quê. Aí, né, aproveitando, essa vista é a vista superolateral, que é uma forma com que nós estudamos o telencéfalo. Vista lateral. E aí eu vou aproveitar, já que vocês veem minha setinha, aqui o córtex cerebral lindão, é a superfície. Você passa a mão aqui, córtex cerebral. E relembrar o suco central, o suco pós-central, o suco pré-central. Mas estas áreas, senhoras e senhores, têm significado funcional, né? Área motora primária, área sensorial primária, área motora primária, área motora da fala, área cognitiva da fala, mas nós vamos comentar mais sobre isso. Porque se você tem uma lesão cerebral, se você sabe que a artéria sofreu uma hemorragia, por exemplo, ou uma isquemia, né, numa doença vascular encefálica, você presume, junto com o quadro clínico do paciente, em que região houve essas lesões vasculares. Então, tem uma infinidade de nomes aí, vocês já viram, né? Nós vamos ver de novo, mas aquela vista com o intuito de que isso seja funcional e tenha significado prático, clínico. Então, aí é a face inferior do nosso telencéfalo. E aí tem um pedacinho ali, claro, do mesencéfalo, né? Estruturas que não tem como, tem íntima relação. Olha essa, pessoal. Também uma ilustração do professor Gerard Tortora, Princípios de Anatomia e Fisiologia. Organização das fibras em tratos. Poxa, hoje em dia não. Já tem algum tempo que existe um exame de imagem chamado tratografia. Caraca, mostra os tratos, né? Você consegue ver direitinho. Então, olha aí, por exemplo, ó. E aí eu aproveito para falar com vocês. Vocês têm fibras de associação, fibras de projeção e fibras comissurais. Fibras de projeção, olha só, elas comunicam o córtex cerebral com estruturas mais inferiores e vice-versa. As fibras de associação, eles comunicam áreas, de certa forma, próximas de um mesmo hemisfério. E as fibras comissurais, que eu lhes falei, que o corpo caloso é a maior representação, comunicam uma região de um hemisfério cerebral com a região correspondente do hemisfério cerebral contralateral. Eu quero chamar a atenção de vocês para esta região aqui, que é o diencéfalo, na pessoa do tálamo. O tálamo é uma areazinha do diencéfalo onde quase todas as fibras passam. O tálamo é um distribuidor, é um refinador dos impulsos nervosos, pessoal, falando assim a grosso modo, para que não chegue exacerbadamente tantos sinais do córtex cerebral. Então, o tálamo é um refinador, é um integrador de sinais diversos. Lobos, né? Nós temos 6 lobos no nosso telencéfalo. Alguns são denominados de acordo com a topografia, com a estreita relação que tem com os ossos do crânio, né? Dessa forma, teremos o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal e o lobo occipital. Outros 2 lobos, pessoal, não têm uma relação com ossos e encontram-se no plano mais profundo. Lobo insular, ainda largamente chamado de ínsula, né? Mas é um lobo insular, e o lobo límbico, também muito chamado de sistema límbico, mas é lobo límbico. Então, esses 6 lobos, eles, claro, há atribuições funcionais para cada um. Você pode falar, a área do lobo frontal, que é a maior, ela cuida ali de atividades motoras, né? Cuida também de atividades
da nossa personalidade, da nossa inteligência e tal. O que eu estou querendo dizer? Beleza, cada área, sim, tem uma área de processamento, mas nosso pensamento tem que ser um pensamento de interconexão neural. Todo mundo se fala, né? Todo mundo se fala. Deixa eu... 2h36, acaba... Enfim, 15h20, eu acho. Olha aí, coloridinho, do professor Frank Netter. Olha o lobo frontal. Que representação grande, né? De novo, ó, córtex pré-frontal aqui, ó. Área de julgamento, de valores, de planejamento, de tomada de decisão, área de medir as consequências da decisão que você vai tomar. É aquela área que você tem que usar após o quê? Uma respirada. Alguém te estimulou de uma forma negativa, respira e usa o córtex pré-frontal. Porque senão você vai agir por impulso e vai acabar não muito bem. Lembra qual é a função do sistema nervoso? Propiciar uma forma eficaz de interação de você com o ambiente externo. Então, se você dirige, e eu sou muito nervoso dirigindo, porque a falta de educação me irrita profundamente, mas eu já fui de dar o dedo, de gritar, né, na janela do carro, e quase arrumei confusão, das sérias. Então, quer dizer, agora eu uso da minha inteligência para não fazer isso. Então, eu respiro, opa, peraí, eu nem xingo mais dentro do carro. Então, você vai tomar decisões, você precisa, né, potencializar a sua capacidade cognitiva. O que é cognição? Em poucas palavras, a capacidade de interpretar, de processar as informações, as variáveis de um contexto e tomar decisões melhores, as chamadas decisões apropriadas. É claro que também aqui no lobo frontal, a área motora, é a área de motricidade, os movimentos do teu corpo, os movimentos voluntários. O azul aqui está representando o lobo parietal, que você conhece muito bem, que tem a área somestésica primária, representada pelo giro pós-central. Mas você tem aqui mais atrás uma área de associação somestésica. A gente vai falar a diferença do que é a área primária e a área de associação. Olha o lobo occipital, visão, percepção visual e associação da visão. Uma coisa é você perceber. Perceber. Que é o quê? Quando o estímulo se torna consciente. Viu aquilo ali? Vi. Você só percebeu visualmente aquela coisa. A área de associação. Você viu aquilo ali e aquilo ali te trouxe outras informações. Um exemplo básico que eu gosto de dar dessas percepções visuais e associação visual, diferenciando já a área primária da área de associação, é você estar no sinal de trânsito. Então está vermelho. Ficou verde. Quando eu quero explicar as 3 funções básicas do sistema nervoso, eu falo o quê? Opa, o verde adentrou os seus olhos, foi lá para o lobo occipital, ele elaborou uma resposta e você pisou no acelerador. Isso é para explicar rápido. Porque olhar o sinal verde é primário. Então é aqui, ó. É uma área primária aqui do córtex do lobo occipital. Mas espera aí, é assim? Verde você pisa? Não. Verde, você olha ao seu redor, vê se não tem alguém atravessando a faixa de pedestre, um animal, uma pessoa, inadvertidamente, porque você pode atropelá-la. Então isso é associação. Não é eu ver o verde pisar, é eu ver o verde, avaliar toda a situação e aí sim, apropriadamente, eu avanço. Luciane, se eu olhar o sinal verde, cruzar os membros superiores e ficar parado, tem alguma coisa errada. Porque essa não é uma resposta apropriada. Tem algum problema aí. Por que você tomou essa decisão? De dar o sinal verde, um trânsito daqueles, e você cruza os braços e fica parado. Não é uma resposta apropriada. É algo que precisa ser visto. Em amarelo, lobo temporal.
geralmente associado à audição, né? Mas, repito, não rotulem especificamente ou exclusivamente cada área, porque elas conversam. Aí é para mostrar, pessoal, o lobo insular. Olha ele aqui. Então, ele está num plano mais profundo. O lobo insular é mais antigo. Cada vez mais você procura nas bases de dados científicas e tem mais trabalho sobre o lobo insular. Ele começou a sair da obscuridade. Tendo em vista as várias tecnologias, vão se descobrindo coisas a respeito. Então, o lobo insular tem muito a ver, por exemplo, com aprendizado, né? Dentre outras situações. Então, o lobo insular, você abre aqui os lábios do sulco lateral, na região lateral do telencéfalo, você abre os lábios, você encontra o lobo insular. Lembram? Giros curtos do lobo insular, giro longo, o sulco central, por aí vai. Olha aí, professor Frank Netter já mostra, né? Abriu ali os lábios do sulco lateral e então nós temos uma percepção mais clara do lobo insular. Aí são ilustrações do professor Constantinos, né? Onde você vê a situação dos lobos. E aqui ele bota o lobo límbico, pessoal. O lobo límbico, olha só, algumas fontes bibliográficas descrevem que é um anel de estruturas num plano profundo da face medial de cada hemisfério cerebral. E aí, por exemplo, a terminologia anatômica internacional coloca algumas estruturas como sendo do lobo límbico. Mas aí, cada dia que você lê, aparece mais uma estrutura. E, dessa forma, eu não considero totalmente fidedigna o que está na terminologia anatômica internacional. Por quê? Porque imagina, meus amigos, uma área do cérebro que vai processar a emoção, né, aspectos emocionais, passando um caminhão aqui gigantesco. Não pode ser simples. Porque se eu olho algo, isso pode me causar alguma emoção. Se eu escuto, se eu percebo o cheiro, se eu sinto o gosto, se eu toco. Então é muito complexo falar de fenômenos emocionais e delimitar uma área e dizer aqui é a área das emoções. Não, eu tenho um cérebro maravilhoso que processa muita coisa e que não é sozinho, né? Então aí, fica aqui registrado, por exemplo, o giro do cíngulo, que é uma área, por exemplo, que é atribuída pelo professor Roberto Lente, por exemplo, como a área da experiência emocional. Luciano, experiência emocional? Meus amigos, por quê? Existe a experiência emocional e existe a expressão emocional. Tipo assim, sabe uma coisa ruim? Você encontrar um ex-namorado e uma ex-namorada. Beleza, você já esqueceu faz tempo, mas você viu e, você teve uma experiência emocional. Isso é introspectivo. É a introspecção consciente daquela... O que aquilo significou, né? E a expressão emocional é o que os cientistas têm atribuído ao hipotálamo, né? Funções autonômicas, viscerais. Então você não percebeu, mas houve uma sudorese na palma da sua mão quando você viu a ex. Então você teve uma expressão emocional. Isso dá para ver. Ou você teve um rubor facial, ou você teve um ataque cardíaco, ou você se arrepiou. Expressão emocional. Então, o giro do cíngulo é atribuído a ele a experiência emocional. Nossa, vi o ex. Nossa, eu vi a Gal Gadot, a mulher que faz a Mulher Maravilha. Sensacional. Nossa! Giro do cíngulo. Mas eu posso expressar do lado da minha namorada? Não. Ela vai olhar para mim. De repente eu vou ficar ruborizado. De repente eu vou ter uma sudorese. Então, essa atribuição, claro, estou falando de forma simplória, isso tem que estudar muito, né? Tem que adentrar, é uma delícia.
Mas aqui estaria, meus amigos, eu estou lhes apresentando o lobo límbico, com o giro do cíngulo, com o unco, com o hipocampo, com o giro parahipocampal, fórnice, corpos mamilares, núcleos talâmicos, o próprio hipotálamo. Então aqui eu falei uma série de estruturas que em algumas literaturas você encontra e outras não. É frenético. Uma hora eles vão se convencer de que os processos emocionais não são simples assim, para você delimitar num espacinho, né? Corpo amidaloide, porque o corpo amidaloide é ainda chamado em algumas fontes de amígdala, corpos amidaloides. O corpo amidaloide, por exemplo, dos psicopatas é menor, porque o corpo amidaloide ele te dá, por exemplo, a sensação do medo, né? O medo. O cara que tem um corpo amidaloide menor, ele não tem medo. Ele não tem medo. Então, a comunicação com o córtex cerebral pré-frontal também diminui. Então, agora, nós, entre aspas, normais, o corpo amidaloide do tamanho certinho, ele é que dispara o medo dentro do teu cérebro. Agora, se o teu córtex pré-frontal, que comanda a tua personalidade e as tuas decisões, não se sobrepor a esses sinais vindos do corpo amidaloide, você vai entrar em pânico. É quando numa prova, numa situação sob pressão, uma decisão que você tem que tomar, você tem que ser córtex pré-frontal, racional. O medo é, sim, um comportamento interessante no ponto de vista de se defender. Precisa ter medo das coisas, né? Então, mas você vê uma estrutura diminuta e muito interna do cérebro. É porque ela é antiga. Lembra dos nossos ancestrais? Os caras tinham que correr dos dinossauros. Tinham que caçar e fugir. Tinha bicho muito maior do que o homem. Então, eu preciso ter medo, mas eu não posso regar a flor do medo. Meu córtex pré-frontal tem que suprimir o medo, né? Nas principais decisões da minha vida. Eu falei com o meu pessoal hoje do tutorial, né? Eu não posso ter medo de errar, né? Se eu tiver medo de errar, eu vou ter um potencial menor para aprender. Eu preciso errar para entender que eu preciso melhorar. Se eu só acertar, eu serei iludido pelo fato de que, nossa, eu sou o sabichão. O errar provoca modificações no tecido nervoso do cérebro, né? Que nós chamamos de neuroplasticidade. Mas, enfim, uma outra ilustração do professor Constantinos, pessoal, mostrando de forma ainda mais refinada as estruturas. Olha o giro do símbolo aqui que eu lhes falei, né? Aqui em cima tem o suco do giro do símbolo. Olha o corpo caloso aqui, né? Septo pelúcido. Aí você tem os núcleos anteriores do tálamo. Você tem corpo mamilar. Olha o corpo amidaloide aqui, ó. Pertinho do hipocampo e do giro parahipocampal. Né? Corpo amidaloide. Olha o hipotálamo também sendo representado. Então, é um anel estrutural, né? Eu ia fazer uma redundância, né? Um anel estrutural de estruturas, um anel estrutural de elementos nervosos internos que trabalham com experiência emocional e expressão emocional. Dependendo do tipo de estresse, de estímulo que você teve, como é que você vai expressar-se emocionalmente? Comendo demais, ingerindo álcool, e te dá sede, a boca fica seca, né? São aí elementos viscerais, autonômicos, endócrinos. Ora, todo mundo sabe aqui que quando você passa por uma situação de estresse, você libera, dentre outros, cortisol. Cortisol demais no sangue pode te levar à depressão. E é isso que eu espero estudar lá no meu doutorado, né? Mas não tão simples assim, né? O cortisol atravessa a barreira hematocefálica. Quais são os eventos que ele causa? Ele perturba a micróglia? Quem é a micróglia? É uma célula da neuróglia responsável pela defesa, né? do nosso telencéfalo. Então, este é o desenho do telencéfalo, pessoal.
Eu preciso saber disso e não só o nomezinho de cada... Não, eu preciso ter essa ideia, por quê? Porque vocês vão lidar com traumatismos cranianos, traumatismos crânioencefálicos, contusões, lacerações, concussões, né? Hematomas. Onde é que está o hematoma? Edemas cerebrais e por aí vai. Aí você vai saber, porque você sabe também da funcionalidade. Aí também do professor Constantinos, né? Tudo bonitinho, coloridinho, lobo límbico ali expressado com esse amarelinho aí, com essa cor mais clara, um creme, não entendo muito de cor, talvez eu seja daltônico. E ele coloca aqui em vermelho o lobo límbico, né? Substância branca, que é a profunda, né? Córtex cerebral na superfície e substância branca, né, no interior do nosso cérebro. Ela consiste basicamente de axônios com mielina e sem mielina, em 3 tipos de tratos que eu já comentei com vocês. É por isso que eu gosto de falar lá atrás, aí daqui a pouco eu falo lá na frente. Isso, de certa forma, é chato, talvez seja, mas perturba vocês a ouvir novamente. Então, tratos são feixes direcionados de axônios, né? Então, os tratos de associação são aqueles que comunicam uma área do hemisfério cerebral com uma outra areazinha do mesmo hemisfério cerebral, né? É uma comunicação ali pequenininha, mas muito importante. Tratos de associação. Então, você vai ter ali, por exemplo, os fascículos. Eu não vou me estender muito, porque o professor Wagner vai acabar comentando isso com vocês, mas saibam, aos fascículos, fascículo longitudinal, enfim. Tratos comissurais são feixes de axônios, né, de fibras nervosas, que comunicam uma região de um hemisfério cerebral com a região do hemisfério cerebral contralateral. O grande exemplo, corpo caloso, né? Estrutura hoje comentada no tutorial, corpo caloso. A comissura anterior e a comissura posterior também são exemplos de áreas que têm fibras comissurais, tratos comissurais, comunicam a região do hemisfério cerebral com a região correspondente no outro hemisfério cerebral. E na substância branca, tu tens também os tratos de projeção, as fibras projecionais, representadas de forma bem convicta pela cápsula interna. Que é isso? É uma área de fibras nervosas que comunicam o córtex cerebral, que é a região superior do nosso cérebro, com estruturas mais inferiores, o tálamo, o tronco encefálico, a medula espinal, e também a medula espinal, o tronco encefálico e o tálamo com o córtex cerebral, projecionais, aí é de cima para baixo, de baixo para cima. De associação, ali mesmo, no mesmo hemisfério, entre áreas ali mais próximas, e comissurais, uma área específica de um hemisfério cerebral com a área específica correspondente do outro hemisfério cerebral. Substância branca, funcionalmente, é assim organizada. E é claro, na hora que o professor Wagner proferir as questões diversas de motricidade, sensibilidade, movimentos automáticos, e por aí vai, ele vai falar justamente desses tratos, dessa disposição estrutural funcional, que eu coloco aqui muito basicamente, tá? Que é para vocês chegarem lá mais preparados. Então, não percam a oportunidade de ler mais. De novo, aquela ilustração, isso é uma peça anatômica humana, né? A substância branca do telencéfalo organizada nesses tratos, né? De projeção, comissurais e de associação. Né? Olha aqui, está seccionado no plano mediano e eu consigo ver isso. Olha o corpo caloso, lindão. Repetindo, meus queridos, rosto, joelho, tronco, esplênio. Legal que você saiba isso. Mas você sabe onde está localizado, do que constituído, para que serve? Então, isso é o saber, né? Conectar essas informações e usar, porque uma hora dessas você vai examinar seu paciente, você vai constituir um raciocínio clínico,
são estes saberes que você vai resgatar. E os núcleos da base, hein? Comentei também com vocês, né? Núcleos, o que são, né? São aglomerados, são coleções de substância cinzenta no sistema nervoso central. Porque essas coleções de substância cinzenta fora do sistema nervoso central nós denominamos gânglios. Então, os núcleos da base. Que base? A base do cérebro. São 3 núcleos que, localizados profundamente, são dentro de cada hemisfério cerebral. Pessoal, os núcleos da base são esses que eu vou colocar para vocês. Luciano, existem outros núcleos ali? Existem sim. Inclusive, esses núcleos da base conversam, têm conexões neurais. Mas quando falarmos a vocês, núcleos da base, são esses aí. E eles se organizam assim, pessoal. 2 desses núcleos da base situam-se lado a lado. Isso é anatomia pura, pessoal. É o que isso? Eu saber onde está. Se eu voltar lá, naquela primeira imagem de slide que eu botei para vocês, daquela peça linda, vocês vão saber onde estão os núcleos da base com a descrição. 2 deles ficam lado a lado, imediatamente laterais ao tálamo. Putz, daqui a pouco veremos de novo, os tálamos estão bem medializados. Aí laterais aos tálamos estão o globo pálido e o putame. Certo? Tá aí, ó. O globo pálido é o que está mais próximo do tálamo. E aí tu terás um globo pálido medial e um globo pálido lateral. E o putame está mais perto de quem? Do córtex cerebral. Mais especificamente, do córtex cerebral do lobo insular. Pessoal, globo pálido, né, o lateral e o medial, mais o putame, nós denominamos de núcleo lentiforme. Certo? Núcleo lentiforme. Claro que eu vou mostrar para vocês aqui, né, para ficar mais claro. O outro núcleo da base, pessoal, é o núcleo caudado. Junto com o núcleo lentiforme, as fontes bibliográficas costumam chamá-lo no conjunto de corpo estriado, por conta dessa aparência estriada no meio da substância branca do cérebro. Destacam-se estruturas próximas, olha aí, essas são as boas dicas. Quem que está próximo? Até porque, como eu lhes falei, o professor Wagner vai falar que os núcleos da base se comunicam com os núcleos subtalâmicos, com o núcleo mesencefálico e tal, para você não ficar perdido. Ah, é aqui, ó, eles estão pertinhos. E existem essas conexões para isso, para aquilo e para aquilo outro. Então, estruturas funcionalmente ligadas aos núcleos da base que estão ali próximos são a substância negra do mesencéfalo e os núcleos subtalâmicos do diencéfalo. Legal isso. Onde acontece a doença de Parkinson, pessoal? Pode ser nos núcleos da base, pode ser no mesencéfalo. Né? A gente sabe que o mesencéfalo tem ali a substância negra do mesencéfalo. Ali no mesencéfalo tem uma área de quê? Hormônios dopaminérgicos. Aí destrói aquela área, degenera. A dopamina, neste contexto, serve para quê? Para inibir o movimento. E aí, se tu tens uma área destruída de neurônios que liberam um neurotransmissor que inibe o movimento, quem vai inibir agora? Não tem. Então, o indivíduo tem lá os seus tremores, e você pede para parar, né? Ou para iniciar um movimento, não tem. Aí você vai estudar. Os núcleos da base têm responsabilidade no iniciar e no término do movimento. E aí vocês vão ver com o professor Wagner que tem neurônios que têm GABA, inibitórios. E aí vocês vão entendendo a concatenação e ligam isso à clínica. Esse é o propósito, galera. Aí o desenho de novo do professor Gerard Tortora, princípios de anatomia e fisiologia. Os núcleos da base, diz aí o enunciado, né, controlam os movimentos automáticos dos músculos esqueléticos e o tônus muscular. Que movimento automático é isso? É aquele movimento que você não precisa mais prestar atenção nele.
dirigir. Quando você começa a dirigir, você pensa que é uma loucura, né? Tem que olhar no retrovisor, tem que olhar no outro. Para quem não tem carro automático, tem que pisar na embreagem, o freio, o acelerador, passar a marcha, olhar para frente. Aí você aprendeu. Então, tudo é automático e tal. Você nem tornou-se automático. É o sistema extrapiramidal, no qual os núcleos da base fazem parte. Núcleos da base controlam os movimentos automáticos. Porque se eles não controlassem, nós íamos ter o quê? Movimentos exacerbados. Coreia, atetose, hemibalismo, né? Olha aí as estruturas aí, ó. Olha o núcleo caudado, por exemplo. Eu nem me preocupei, pessoal, em dizer que o núcleo caudado tem cabeça, tem corpo, tem cauda. Só imagine essa ilustração, que eu gosto muito dela, que o núcleo caudado está lá dentro, né, do cérebro. O que vocês precisam imaginar quando o cérebro for seccionado? Seja no plano frontal, seja no plano transverso. Porque quem faz isso? Tomografia computadorizada, ressonância magnética. E aí, se você sabe onde ele está assim inteiro, quando cortar, você não vai se perder. Eu tive muita dificuldade na graduação. Eu tinha uma professora de neuroanatomia que era uma monstra. A mulher era neurocirurgiã. Nossa, eu não entendia nada do que ela falava, embora eu achasse fascinante. Um dia ela me deu meia hora do tempo dela para... Aí eu, peguei o fio da meada, parece o outro lá, né? Captei a mensagem dela e embarquei. Então, olha o núcleo caudado, como é que ele é grandinho, e você tem noção da topografia. Na hora que cortar, você vai ter ideia de quem é quem. Aqui, ó, olha essa referência aqui. O que é isso aqui? Ventrículos laterais. No caso, como é de um hemisfério, ventrículo lateral, que é a cavidade, né, do cérebro, do telencéfalo. E aqui, o núcleo caudado. Logo aqui embaixo, o putame. Olha o tálamo onde é que está. Então, essa turma está toda aí no interior do cérebro, muito próxima, e claro, vocês vão ver as várias conexões que eles vão exercer para as diversas funções, sobretudo de movimento. Porque, galera, se eu pensar em movimento, não é só movimentei, né? Movimentar é eu planejar o movimento, eu saber quando eu inicio o movimento, a velocidade que eu preciso implementar para fazer certo gesto motor, a amplitude que eu preciso ter articular para fazer o movimento, recrutamento de músculos para exercer bem, adequadamente o movimento e o término do movimento. Olha tudo isso. Aí você vai ver isso na prática, córtex cerebral, obviamente a área anterior, né? O lobo frontal, núcleos da base e cerebelo. E aí você vai entendendo. Nossa, como é tudo coordenado. E eu nem preciso ficar olhando, não. Quando eu aprendi o movimento e pratiquei, ele ficou automático, eu nem percebo que estou fazendo tantos movimentos finos e automáticos. E aí, quando é lesado? Aí é a hora de você entender. E quando é lesado? Inibe o movimento? Você fica flácido, sem tônus muscular? Ou você vai ficar com movimentos exacerbados a ponto de você não dar conta de parar, né? Aí também a ilustração do professor Gerardo Tortora, né, mas no plano, no corte frontal, que é a imagem também de ressonância magnética que tu vai ver. Olha que bonitinho aqui, pessoal. Olha os núcleos da base aqui, ó, em azulzinho. E o que tu tens? O globo pálido lateral, né, só você se orientar. Globo pálido medial. Aí tem aqui o putame. Olha o putame, mais próximo do córtex cerebral. Olha o globo pálido, mais próximo do tálamo, esse marronzinho aqui. Viu como é que a descrição anatômica te leva no lugar certinho? Então, lembrando que o putame mais globo pálido, núcleo lentiforme. E olha aqui um pedacinho do núcleo caudado. Destaco aqui também, olha a cápsula interna. Ele desenhou de uma forma que, né, simula fibras projecionais que comunicam o córtex cerebral com áreas mais inferiores e vice-versa, cápsula interna. E essa cápsula interna ela se mete aqui, ó, entre o tálamo e o núcleo lentiforme.
Aí as estruturas próximas. Olha aqui que bonitinho, pequenininho. Núcleo subtalâmico. Claro, embaixo do tálamo. E olha aqui, esses daqui que são os núcleos hipotalâmicos. Né? Como aí não apareceu o mesencéfalo, você não olha ali a substância negra, né? Você não consegue ver. Mas tudo é topográfico. Que nível cortou? Olha aqui, ó, na lateral. Olha em que nível cortou. E aí você tem ideia do que você vai registrar. Aí já é uma peça humana. Que aí você vai no anatômico e fala, putz, não estou entendendo nada. Mas está lá assim. Ó, olha o núcleo caudado, olha o corpo caloso, unindo os dois hemisférios, o septo pelúcido, que são as paredes, né? São duas paredezinhas que separam os ventrículos laterais, que são essas duas cavidades. Né? Olha a cápsula interna que lindona, de fibras projecionais. Ela atravessa aqui entre o tálamo e o núcleo lentiforme. Você vê que não está dando, né, para diferenciar aqui que é globo pálido medial, lateral e hipotame. Mas você sabe que está aqui. Né? E você sabe para que serve. Olha aí. Os núcleos da base recebem influxos do córtex cerebral, né? Vem de cima para baixo, e fornecem efluxos para as áreas motores do córtex cerebral. É uma troca. Através de conexões neurais com os núcleos de onde? Do tálamo. Lembra que eu lhes falei? Tem que passar no tálamo primeiro. Para quê? Para não chegar tanto impulso nervoso lá no córtex cerebral. Então, o tálamo é o cara que, vamos refinar aqui, vamos filtrar. É um integrador de informações, o tálamo. E aí ele dá para o córtex cerebral bonitinho. E o córtex cerebral processa e devolve uma resposta apropriada. E aí o movimento se dá de forma, né, adequada. Os núcleos da base têm também conexões extensas com quem? Uns com os outros. Caudado, com globo pálido, com putame, eles também se comunicam. Né? Os núcleos subtalâmicos interconectam-se com o globo pálido. E a substância negra do mesencéfalo, mais com o putame e o núcleo caudado. E aí vocês vão se divertir com o professor Wagner. Mas fica aí uma dica. Minha nossa, vamos lá. Uma função importante dos núcleos da base é o que nós estamos conversando aqui. Ajudar a iniciar e terminar os movimentos corporais. Para nós é muito fácil, né? Você que sabe começar um movimento, estamos saudáveis, graças a Deus. E quem tem uma espasticidade, como aqueles sequelados de doenças vasculares encefálicas? Cara, ele está espástico. O que é isso? Aumento do tônus muscular. Ele está hipertônico. Ele não consegue fazer um movimento voluntário. Puxa vida, e aí? Esse problema é aonde? Né? Os núcleos da base também suprimem movimentos indesejados e regulam o tônus muscular. Esse trabalhinho aí, segundo, é muito com cerebelo. Suprimem movimentos indesejados, pessoal. Por quê? Porque evita lesão. Né? Aí você vê a mulherada botando no salto e indo para a pista sambar ainda. Às vezes você vê um acidente, né? A mulher que tem uma entorse, não está preparada. Né? Então, tônus muscular, movimento automático, início, término, amplitude, velocidade. É só você pensar em Brasília. Brasília tem as avenidas largas, né? Imagina você numa extremidade para atravessar a avenida. Você não vai pegar um papelzinho e vai calcular a distância do carro que está para mim versus a velocidade dele, a minha velocidade. Não. Você olha e atravessa ou não. Olha como isso é bacana. Sob o aspecto de quê? Visão, as suas percepções, a sua tomada de decisão e a sua motricidade. Você não bota no papel, você olha e vai. Então, tudo isso tem a ver com essa tríade: córtex, né, do lobo frontal, área motora, núcleos da base, cerebelo. Além disso, pessoal, influenciam muitos aspectos da função cortical. É aquilo que eu lhes falei, não é exclusivamente do movimento. É claro que ele tem papéis
dentro das funções sensitivas, das funções límbicas, né, dos processos emocionais, cognitivos e linguísticos. Movimento. Você tem a área motora da língua, né? Você tem a área motora da língua. Então, não é só a língua também. Né? Você tem faringe, laringe, você tem as suas caixas acústicas representadas pelos seios paranasais, é uma série de coisas. Nunca é simples e uma coisa só. Uma vez passou. Lobo límbico, é como eu falei para vocês, é um anel de estruturas circundando a parte superior de onde? Do tronco encefálico e o corpo caloso, né? Sendo bem dentro do cérebro, internamente. E no assoalho é o chão do diencéfalo. E isso aí tudo se constitui lobo límbico. E como eu lhes falei, terminologia anatômica, por exemplo, traz lá alguns nomes. Não muitos. Agora, você pega fontes bibliográficas mais avançadas, vocês viram aí as ilustrações do professor Constantino, né? Muita. E cada vez mais que eles estudarem, mais eles vão ver que cada vez mais estruturas do telencéfalo e do diencéfalo têm a ver com processamento emocional. Né? Os processamentos emocionais não são simples. Olha aí, de novo, lobo límbico, essa já é uma figura do Tortora. Então, olha só a quantidade de situações. Ó. Olha o anel, né? Giro do cíngulo, giro denteado do hipocampo, giro parahipocampal, né? Aqui, ele está chamando errado de tonsila. Aqui, na verdade, é o corpo amidaloide, tá? Comissura anterior, fórnice, não fórnix, fórnice, né? As estrias medulares, os núcleos talâmicos, corpo mamilar, que fica no hipotálamo, o próprio hipotálamo. Então, hoje em dia, tem muito mais estrutura associada ao processamento de emoção, que começou lá atrás com o neurocientista James Papez. Antigamente, essa área era chamada de circuito de Papez ou círculo de Papez, né? Lobo límbico. Pessoal, lobo límbico também muitas vezes é apelidado, né? Recebe a alcunha de encéfalo emocional, até por conta desses aspectos que eu tenho lhes falado aqui, é muito associado aos processamentos da emoção. Né? Ele exerce, sim, uma função primária em uma gama de emoções. Isso inclui prazer, dor, docilidade, afeto, medo, raiva. Lembro que destaca-se aí o corpo amidaloide com medo. Mas todas essas áreas aí estão intrincadas em conexões neurais que eles ainda estão encontrando, né? E eu coloquei aí até com asterisco isso que eu já comentei com vocês, né? Experiência emocional é diferente de expressão emocional. Você tem uma experiência emocional, né? Isso não se expressa, é introspecção consciente daquilo que você vivenciou. E talvez você não consiga acobertar isso. Por quê? Porque você vai ter a expressão emocional, que pode se dar por um arrepio, um rubor facial, uma sudorese, uma taquicardia, uma taquipneia, enfim, situações diversas em que os cientistas colocam o hipotálamo ali como de papel fundamental nessas manifestações, nessas expressões emocionais. E é claro, né, pessoal, não é só biológico. Isso tem a ver muito também com a sua subjetividade, com a sua biografia, a sua cultura, as suas heranças culturais, o seu ambiente de vivência. E o importante é que nós saibamos que nós gozamos da capacidade da neuroplasticidade. Sim, mudamos estrutura e função de tecido nervoso. Aí, pessoal, é uma sucessão de ilustrações, né? Porque o tempo é curto. E aí, o que nós estamos vendo aqui? Ó? Primeiro, a relação de osso com meninges e o córtex cerebral. E aqui, ó, o que são esses? As cavidades do telencéfalo, os ventrículos laterais, certo? Aí você tem vascularização e você tem esse arranjo aqui
que está em vermelhinho, que são os plexos corióideos. Eles produzem e mantêm o líquido cerebroespinal. Tá? Então, os ventrículos laterais, aqui na ilustração do professor Frank Netter. Aí, na ilustração do professor Gerardo Tortora, um desenho muito interessante por transparência. Então, os ventrículos laterais, o terceiro e o quarto ventrículo, ou seja, as cavidades por onde origina-se líquido cerebroespinal e também circula. Olha aí uma ressonânciazinha da Revista Portuguesa de Nefrologia. Você tem aqui umas invasões, pessoal. Invasões. Essas especificamente, pessoal, invadindo o ventrículo lateral, é um ependimoma. É um tumor de células ependimárias, células da neuróglia. Células ependimárias que, repito, servem para revestir as cavidades do nosso sistema nervoso, ao mesmo tempo que produzem o líquido cerebroespinal. Então, você pega uma imagem dessa, olha aqui que lindo, córtex cerebral, olha a substância branca, né? Olha uma diferençazinha de volume, né? Olha aqui, ó, nesse lobo temporal e nesse, tem uma diferençazinha de volume aí, né? Então, olha os ventrículos laterais invadidos aí por essas formações nodulares que são tumores de células ependimárias. Esse desenho do Netter é clássico, né? A gente usa muito também, tem peça lá no anatômico, peguem com carinho essas peças, e aí você vê, ó, eu deixei o nome de propósito, ó, globo pálido lateral, aqui medial, aqui lateral, e o putame formando o núcleo lentiforme, aqui o núcleo caudado, né? O tálamo bem medial, né? E outras estruturas diversas. Tenho certeza que vocês sabem todos esses aí, vocês vão praticar depois e me dizer. Organização funcional do córtex cerebral, tenho que comentar isso com vocês, mas nada que vocês não saibam. Tipos específicos de sinais integrativos, motores e sensitivos. Lembram desses 3 elementos? Funções básicas do sistema nervoso, pessoal. Esses tipos específicos são processados em certas regiões do córtex cerebral. Geralmente, as áreas sensitivas recebem informação sensitiva, viu? Recebe informação sensitiva, não recebe estímulo. O estímulo, lá no receptor sensorial, ele já foi convertido em impulso nervoso. Então, não digam que o estímulo está viajando. O estímulo converteu, né, foi convertido em impulso nervoso. E daí vocês vão lá ver, né, a despolarização, a repolarização, aquela turma toda. As áreas sensitivas recebem informação sensitiva, participam da percepção. O que é percepção? Quando o estímulo se torna consciente, né? A introspecção consciente de uma sensação, né? Uma definição mais livresca, acadêmica. Mas o estímulo, a percepção é o quê? É quando o estímulo se tornou consciente. E aí eu, percebi. Né? Percebeu que está frio? Não. Ou seja, tal temperatura baixa, segundo a outra pessoa, não foi suficiente para te provocar a sensação de frio, né? A percepção de que a temperatura diminuiu. Áreas motoras controlam o quê? Execução de movimentos voluntários. Então, quando você pensar que um tremor, um tique, uma fasciculação muscular, uma cãibra, não são eventos normais. Porque seus músculos estriados esqueléticos têm o ofício, quase que não sai, né? Tem a propriedade de produzir contrações musculares voluntárias. Então, quando você tem lá aqueles tremores, as fasciculações, quando você tem cãibra, quando você tem... qual é a outra que eu falei? Cãibras, fasciculações, tremores, ou seja, de cunho involuntário, investigue isso aí. Né? Pode ser desde um estresse, né, do campo físico e mental, ou os dois, mas pode ser, infelizmente, uma doença neurodegenerativa. Tá? Investigar. Os senhores são
investigadores, diagnosticadores. Temos as áreas de associação, pessoal, que elas lidam com funções mais complexas, né, mais integrativas, que são memória. Cara, o processo de memória, aliás, hoje morreu um neurocientista assim, top de referência no que diz respeito à memória, o professor Ivan Izquierdo, né, que aparece aí nos livros de neurociência, neurobiologia, faleceu hoje. Então, memória, emoções, olha aí, as emoções não são simples, são funções integrativas e são complexas. Raciocínio, vontade, né? Volição, que é a capacidade de escolher, julgamento, traços de personalidade, inteligência, cognição, adequação social, são dos campos da área de associação. E aí, é claro, pessoal, existe essa ilustração, né, que é o mapa de Brodmann, né, onde você tem aí as áreas, né? E eu destaco aqui, deixa eu ver o tempo, dá para falar rapidinho. A área de fala de Broca, que é a área da palavra falada. Se eu tenho uma lesão aqui, o que me acontece? Eu entendo que você me fala, mas eu não consigo articular as palavras. Ao passo que, nessa áreazinha aqui, 39 e 40, a área de Wernicke, a área da compreensão da fala. Lesou, você me fala, eu não te entendo, mas eu falo como um papagaio. Eu consigo articular palavras, mas são palavras desconexas com aquilo que você me perguntou, porque eu não compreendi o que você me falou. Então, você vai ter aí lesões nessas áreas, você vai ter aí afasias, distúrbios da fala. E aí aqui, giro pré-central, área motora primária, giro pós-central, área somatosensorial primária, as áreas de associação somatosensitiva, as áreas de associação e primária da visão. Então, uma coisa é ver e outra coisa é dar significado, dar padrões conceituais àquela percepção que você teve. E eu vi um avião, que bom. E o avião está caindo. Isso implica em quê? Né? O lobo frontal, e está aqui diferente, ó, o córtex pré-frontal, que é uma área mais de personalidade, de funções, né, muito mais complexas. E aqui, mesmo no lobo frontal com outra coloração, a área motora. Voltei? Voltei. Meus amigos, 1h30 é muito pouco, mas eu creio que eu conversei com vocês de forma a